Olá, eu sou Mirna Cambé Balmágua Ietê Anaquiri. Eu sou artista visual, sou aprendiz das águas, sou uma estudante, sou professora, sou uma mulher indígena, sou muitas coisas. Eu tenho pedido licença, orientação e proteção da minha ancestralidade, das águas. E eu quero dizer que hoje é um dia muito especial. Salve, salve as águas, salve o povo negro, salve o povo indígena, vive Iemanjá. E eu quero começar essa roda citando o nome de algumas pessoas que são muito importantes na minha caminhada e na minha trajetória. Essa roda de conversa, esse diálogo é sobre arte e ancestralidade. Então, vou começar falando o nome de algumas ancestrais. Genésia Anaquiri, Rosa Cambeba, Neuza Pereira, Stephanie Anaquiri, Juan, Sofia, Rosa, Rosângela, Tia Nelly, Vó Maria, Tia Meire, Dute, Roberta, Evelyn, Tio Manel, Cacique Vitor, Mara, Mara Lúcia. Eu quero dizer que esses são alguns nomes. Marta Quintiliano, Oldre, a coletiva de mulheres indígenas e quilombolas agradece esse convite de compartilhar esses momentos que estão sendo intensos sobre a nossa presença em vários lugares. Eu honro o povo tupinambá, eu honro o povo preto. E falar de ancestralidade e de arte é uma honra, porque é a minha ancestralidade e muitas outras que caminham comigo, que guia os meus trabalhos. Essa referência ancestral, ela está presente a todo momento na minha vida. Eu não separo, né, o que é o meu trabalho, o que é a minha espiritualidade, o que é a minha produção artística. Eu tenho pensado como eu me posiciono no mundo, como que eu posso construir espaço para que outras mulheres também possam ocupar todos os espaços. E eu sempre falo que o Brasil inteiro é terra indígena. Então, esse país, os povos originários dessa terra, são os povos indígenas. E é a partir dessas referências que eu construo a minha produção. E é com esse olhar atento que eu chamo para essa conversa, que eu abro essa roda. Pensar as artes visuais a partir da minha ancestralidade é construir obras com as referências do meu cotidiano, com as histórias que eu ouço da minha avó, do meu irmão, da minha mãe. É a rede que eu deito, é o remo que meu tio-avô constrói, onde eu penso como que eu vou navegar por essas águas. O povo Cambé-Balmágua é o povo das águas. Ela que nos nutre, que nos alimenta, que nos guarda. Então, quando eu penso em posicionamento, quando eu ocupo esse lugar de diálogo, de mediadora, de artista, eu tenho pensado como assumir uma responsabilidade que honra a minha ancestralidade. Essa ancestralidade que me protege diariamente, sabe? Então, as artes visuais é um caminho que eu encontro para produzir, para falar em voz alta, com nome e sobrenome das mulheres, dos homens, das minhas ancestrais. A minha produção enquanto artista vem de
de referências do cotidiano. E quando eu proponho, por exemplo, a obra Identidade como ação política, eu estou falando de uma construção, de uma afirmação e de uma retomada de como esse documento RG, identidade, pode dialogar para reflexões de pensar nessas múltiplas identidades e também provocar questionamentos sobre os nossos nomes. Eu construo esse trabalho trazendo a primeira imagem, que é a certidão de nascimento da minha avó, onde tem o sobrenome da minha bisavó, Genésia Anaquiri. E essa questão do nome, ela é muito importante para mim, porque muitos dos nossos nomes foram apagados, foram negados. Né? Nesse país onde os povos indígenas são os originários, existiu e existe uma colonização muito grande e um apagamento de narrativas, de história, de cultura. E aí, o nome é um lugar onde eu começo a repensar essa trajetória. Então, eu não tive o sobrenome indígena da minha bisavó, Genésia Anaquiri. Eu não tinha o nome do meu povo na minha certidão. E a partir de um posicionamento, de uma criação artística também, e principalmente de honrar a minha ancestralidade, eu trago essas referências. Eu abro um processo judicial e começo a exigir, a retomar esse sobrenome na minha certidão de nascimento, nesse registro geral, nessa identidade. Então, essa obra, Identidade como Ação Política, é uma obra para a gente pensar, a minha proposta, né, que a gente pensa e reflita sobre quais nomes e quais histórias e quais sobrenomes foram omitidos, né? Como que essa colonização apagou e matou muito das nossas e dos nossos e da nossa ancestralidade. E claro que ir em busca desse nome é uma ação pontual e particular. Mas eu só comecei esse processo e essa busca porque eu vi outros parentes nessa retomada. Então, eu entendo que agora, no meu RG, no meu registro de nascimento, tem o meu nome, o meu sobrenome, o nome do meu povo, mas também isso traz força para que outras pessoas possam retomar a sua história, a sua ancestralidade. Então, eu estou sempre nesse caminho de pensar as artes, o mundo das artes, as minhas propostas e a minha ancestralidade. Então, os meus trabalhos, as minhas aulas, as minhas palestras, a minha produção tem essa presença ancestral. E também assumir esse posicionamento de ser uma ancestral do futuro, né? De pensar como que eu me coloco, como que eu me posiciono nessa atualidade, nessa arte contemporânea, nesse lugar onde a gente está passando por esse momento tão difícil que é a pandemia, né? Onde muitas de nós se foram, por questões políticas, inclusive, né, de pensar como que esses acesso ao serviço público, à saúde, à educação, muitas vezes nos é negado. Então, cada vez que eu me proponho a produzir
eu estou pensando na minha ancestralidade. E aí eu quero destacar uma coisa, pensando em arte, pensando em ancestralidade e fazendo esse recorte de mulheres indígenas e negras, que nós podemos produzir no âmbito que a gente quiser e desejar. Esse é um recorte que eu faço. Eu, Mirna, né, faço esse recorte de produzir obras que têm uma ligação direta e explícita com a minha ancestralidade, cotidiano, realidade, desejos. Mas nós somos diferente e pensamos diferente. Então, uma artista indígena, uma mulher negra, ela pode produzir a arte que ela desejar e que ela quiser e que ela criar. Porque, às vezes, existe um entendimento da arte indígena. Então, a arte indígena é quem pinta com urucum, é com genipapo, é quem está talhando a madeira. É também, é também. Mas se tem outra artista que está com vontade de desenhar, criar outras referências, tudo bem também, porque os artistas eles produzem e fazem o que os tocam, né? E aí nesse momento, nessa conversa, eu tenho esse perfil, esse recorte, esse propósito de pensar a construção dos meus trabalhos a partir da ancestralidade. Então eu citei alguns nomes para vocês para dizer que essas pessoas e muitas outras estão nesse processo de criação. Quando eu trago essa é uma das obras, né? Mas quando eu trago esse registro para exposição que aconteceu, por exemplo, na galeria, e coloco essa referência, a imagem da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe. E aí eu queria dizer também que a forma que eu entendo a ancestralidade como um ponto de partida de criação, também às vezes as pessoas me perguntam: ancestralidade é quem já morreu, é quem já foi, né? E eu tenho pensado na ancestralidade que está presente também, os que foram e lutaram para que a gente pudesse estar aqui, mas também ninguém está vindo, né? Quem tá junto construindo, o quanto o desejo de que os povos indígenas sejam honrados e respeitados, reconhecido, me pulsa. Então, assim, quando eu estou produzindo, eu fico pensando como que eu posso construir para esse lugar chegar. E aí eu estou falando de presente também, né? De como eu posso desfrutar, de como eu posso abrir essa roda de diálogo, como a gente pode hoje, nesse momento, pensar como a nossa ancestralidade é importante em quem a gente é, como a gente se constrói. E aí eu estou falando de diversa ancestralidade, né? Estou falando da minha especificamente porque influencia diretamente na minha produção, mas todas as pessoas têm uma história e uma trajetória e referências importantes. E aí, seja ela sanguínea ou não. E aí, a ancestralidade que eu trago também para a minha vida, para o meu trabalho, é a natureza. É a terra, é a água que nos alimenta, é o ar que a gente respira, né? Então, todos esses elementos também fazem parte da minha ancestralidade. Também me guarda, também me protege, também me alimenta. E a partir disso eu vou me construindo como artista. Eu vou alimentando a minha carreira. Então, cada vez que eu vou me propor a fazer uma fala, a apresentar, né, eu peço licença. Eu peço orientação para construir. Peço licença também ao povo preto, né? Que faz parte também dessa história. E aí conhecer a sua ancestralidade, conhecer a cultura indígena, é conhecer sobre você mesma. Porque esse país
É um país dos povos indígenas. Essa terra é indígena. O Brasil inteiro é terra indígena. Então, às vezes, a gente está abrindo uma conversa assim, pensando: ai, como é importante conhecer culturalmente os povos indígenas, a arte indígena, a produção, a ancestralidade indígena, com distanciamento. E aí, isso, conhecer, é conhecer sobre a gente mesma. Sabe? É conhecer sobre a terra que a gente pisa, a terra que alimenta, a água que a gente bebe. E tem uma coisa que eu demorei a entender, assim, né? Que independente de eu estar atenta ou não à ancestralidade, a movimentação está acontecendo. Então, assim, às vezes, não existe uma proximidade ou entendimento direto. Mas a água você está bebendo todo dia. O alimento que você come vem da terra. Então, tá atenta a essas questões é estar atenta a você mesma. Né? Quando a gente está falando da luta dos povos indígenas, a gente está falando da vida. Quando a gente está falando de ancestralidade, seja na educação, seja na história, seja nas artes, que é o nosso recorte nesse momento, a gente está falando da vida. A gente está falando de alimento. Quando a cantora indígena Caê Guajajara faz a pergunta em uma das músicas dela: qual é a sua luta? Qual é o ar que você respira? Qual que é o seu posicionamento? E a ancestralidade, ela alimenta as minhas obras, a minha construção. Mas também ela alimenta esse corpo, essa pessoa que se movimenta. Então, eu tenho tentado, assim, tenho esforçado, tenho me estudado, tenho ouvido os mais velhos, tenho rezado, pedido força, assim, para que eu possa ser uma pessoa que fale com o coração, sabe? Por mais que muitas vezes eu esteja em alguns lugares restrito a muitas questões mentais e racionais. Eu não entendo isso separado. Então, ter vocês nessa roda para a gente dialogar sobre a presença da nossa ancestralidade no que a gente produz, sendo uma delas as artes, é muito importante para mim. É muito importante pensar como que a gente monta uma exposição, essa exposição ancestral, nesse espaço Lowbrow Galeria de Arte. Qual foi essa energia que a gente movimenta, né? Constrói. Então, para pensar essa exposição, eu busquei elementos assim pontuais. As jiboias que estão presentes. No meu povo, na minha ancestralidade, a presença da cobra é muito intensa, é muito presente. Então, desde quando eu ouço as histórias da minha família, da minha avó, do meu avô, a cobra é presente. A cobra que cuida da água, a mãe cobra, a grande cobra. Essa proteção é muito importante na nossa vida. Tem uma referência no meu trabalho que é muito importante, que é a onça. Aqui em Goiânia, eu tive um contato mais próximo com algumas mulheres em Nancarajá. E as mulheres em Nan que produzem a cerâmica e elas produzem onças. Em uma das produções, elas produzem onça. E a presença dessa onça durante o meu trabalho,
a beleza, a maternidade, a confiança, a coragem é muito importante, sabe? E ter a presença de vocês duas para mim é ter a presença das onças, é poder firmar cada vez mais nesse propósito dessas criações e como as mulheres, né, indígenas têm ocupado as artes visuais. Como nós temos referências, né, na última qual que é o nome daquela a última série do Prêmio Pipa teve várias mulheres indígenas indicadas ao prêmio. E esse prêmio, o vencedor já foi um artista indígena. Então, Denilson Baniwa traz essa referência também ancestral e traz para o contemporâneo, né? A gente está produzindo arte contemporânea ao nosso tempo, repensando esse momento que a gente está vivendo com esse posicionamento de honrar a nossa ancestralidade. Então, eu quero abrir essa roda e quero conversar com vocês, quero pensar junto, né? Como que é a presença da ancestralidade na produção de vocês, na arte que você produz no seu cotidiano, como que essa ancestralidade nos alimenta para a nossa produção enquanto artista, enquanto mulheres indígenas que estamos pensando o momento hoje, né? E aí, está aberta. Evelyn, se você quiser, fique à vontade. Meu nome é Evelyn, sou do povo Tupinambá, Baixo Tapajós, Pará. Sou graduanda, licenciatura em Geografia pela UFG. Sou artista, sou performer, sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou muitas coisas. E tenho orgulho de dizer que sou uma mulher indígena. Então, menina, é muito gratificante pensar que quando eu produzo arte, eu estou fazendo uma retomada à minha ancestralidade, porque eu não consigo separar as duas. Por exemplo, esse ano eu fiz uma colagem. Eu fiz uma colagem onde eu coloquei uma foto minha que eu estava grávida da minha primeira gestação. E aí os elementos que eu coloquei nessa colagem, todos os elementos que eu fui colocando nessa colagem, elementos que estão totalmente ligados à minha ancestralidade. A árvore, o céu, a cobra, é esse lugar materno também, que a minha família ela é muito matriarca, né? As mulheres são as mulheres que mandam em tudo, as mulheres ali que sempre acolheram tudo, né? Sempre a minha referência são mulheres, mulheres, mulheres. E eu tô gerando uma mulher aqui dentro, então assim, isso tem um significado muito grande, né? Não só essa gestação, como a minha primeira gestação também foi uma menina. Então, dando continuidade na minha ancestralidade, que é extremamente matriarca, né? Então, quando eu vou participar de alguma performance, o que eu coloco nessa performance é a minha história. E aí não tem como eu me separar dela, sabe? Não tem como eu produzir uma arte sem ter a minha história, sem ter a minha mãe, sem ter minha avó, sem ter minhas tias-avós, sem ter a minha bisa que é a referência na família inteira. Foi ela que foi a base da família, assim. E os conhecimentos dela, que são passados de geração em geração. E quando a gente se encontra, a gente sempre fala dela. Ou às vezes a gente nem fala, uma comida que a gente fez, tá ela ali presente, sabe? E esse compartilhar, isso é uma arte, né? Então, além das performances, além das colagens, há algumas coisas que eu sou convidada para fazer fala. É impossível eu estar presente e minha ancestralidade não estar junto comigo, sabe? Não tem como. Eu não consigo me ver, Evelyn,
Evelyn Tupinambá sem a minha ancestralidade, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui. Se não fosse elas, eu não poderia fazer esse caminho de volta, né? Esse caminho de volta da minha retomada quanto à minha identidade, quanto uma mulher indígena, quanto uma mulher indígena do povo Tupinambá, sabe? Então, até para eu fazer esse retorno, eu precisei ir na história da minha família, eu precisei acessar as minhas raízes, eu precisei fazer todo um mapa astral da minha família, sabe? Então, não tem como. Eu acho que quando a gente fala sobre o povo preto, sobre o povo indígena, sobre o povo cigano, sobre o povo originário, é impossível não falar de ancestralidade, sabe? Porque, inclusive, a nossa luta, e se a gente está aqui hoje, é justamente pelos que vieram antes da gente e pelos que estão vindo. Porque a gente está aqui lutando, né? Tentando construir um lugar que dê para acolher a nossa futura geração também. E a gente está lutando também pela permanência dos nossos mais velhos, né? E a gente está nesse contexto de pandemia. E aí, quando a gente fala de pandemia, né? A gente pensa nos nossos mais velhos, que são as nossas bibliotecas vivas, né? Então, a gente vai pensar em cuidar deles e também nas crianças, né? Que são os mais vulneráveis. Então, isso é cuidar, estar sempre fazendo essa manutenção da nossa ancestralidade. Então, assim, é impossível eu, Evelyn, me colocar no mundo se eu não tiver com a minha ancestralidade. Eu não me vejo sem. Impossível. Obrigada, Evelyn, por compartilhar um pouco da sua ancestralidade com a gente, do seu povo, da sua história, da sua retomada. E você, Roberta, como é para você? Bom, gente, meu nome é Roberta Rox. Eu agradeço muito o convite de estar mais uma vez conversando e dialogando com vocês. E é sempre muito bom, é sempre muito empoderador, né? Bom, eu sou performer, sou atriz, sou terapeuta também. E tenho uma trajetória porque eu comecei nas artes cênicas. Então eu tinha uma vivência aqui em Goiânia no palco. Mas a vivência no palco nunca me preencheu de uma forma plena. Então eu sentia um certo desconforto no palco, né? Até que teve um momento que eu sempre quis morar em Salvador, né? Por causa da negritude, por causa do ritmo, por causa de tudo que Salvador representa, né? E as minhas referências no teatro não davam conta do que eu sentia. Então, quando eu fui para Salvador, eu comecei a perceber que é, o que me faltava mesmo era referências. Então, lá eu consegui ter, né? E teve um momento em Salvador também, até na performance, na dança, na percussão, né? Tudo aquilo me encheu muito. E teve um momento lá que eu fiquei muito doente e eu retornei para Goiânia. Então, para mim, a noção de ancestralidade só começou nesse momento em que eu não estava muito bem, em que eu estava muito frágil, em que eu percebi que eu não tinha criado nada até aquele momento que fosse algo que eu gostasse de falar. Eu sempre estava falando e comunicando o que era das outras pessoas. Aquilo eu fazia porque era bom fazer, mas aquilo não me enchia de verdade. Então, quando eu estava doente, eu senti uma necessidade muito grande de me plantar, né? E tem uma frase em Salvador que fala, as pessoas falam se plante, quando é tipo se liga, se plante, né? E aí eu fiquei pensando que eu estava precisando muito me plantar, mesmo literal, como uma árvore, né? Entrar na terra, colocar fazer um buraco, colocar a terra e me plantar como uma árvore, porque eu sentia que era isso que me faltava. Então, quando eu fiz isso aqui em Goiânia, com a ajuda da Mirna, ajuda de outros amigos também,
eu comecei a entender um outro processo, assim, um processo de um fazer artístico que é sentindo, eu sou uma pessoa que precisa sentir muito, e que também é plástico, né? É visual. Para mim era bem direto, né? Eu estou me plantando. Mas o que você está fazendo? Estou me plantando mesmo. E a partir do momento que eu comecei a fazer essa performance, ela se chama Enraíze-se, né? A partir do momento que eu comecei a repetir essa performance em vários lugares, foi que me chegou a ancestralidade, né? Que é, bom, então eu não me conheço. Quem sou eu? Da onde é que eu venho? Eu já escutei algumas vezes que, bom, para os povos indígenas, talvez a relação para quem está na cidade, mas tem uma relação muito forte com a sua ancestralidade, né? Com as suas referências. E às vezes, você ser uma pessoa negra no Brasil, mas não retinta, vai te colocando em outros lugares que você ainda fica meio perdida, né? E eu fiquei, assim, muito tempo. Porque não é que você está ouvindo na sua família que a sua família ama vir de onde veio e ser quem é. Então, você fica ainda um pouco perdido, né, sobre essas referências. Então, assim, minha avó também sempre foi uma pessoa muito importante na família e tudo que ela trouxe e tudo que ela moveu para que a gente chegasse até aqui. Então, isso foi me fortalecendo e eu fui começando a compreender o que seria essa ancestralidade. Quem é minha família? De onde a gente veio, né? Então, assim, construindo, né, essa trajetória até chegar nessa exposição, um outro momento também para mim, assim, crucial, foi quando a gente fez a performance Ancestrais. Porque éramos diversas, mulheres indígenas, negras e não negras também, mas cada uma trazendo para nós, assim, no grupo, o que era ancestralidade. Então, minha cabeça foi abrindo ainda mais, porque era muito mais diverso do que eu poderia imaginar. Não era só quem morreu, era a árvore também, né? Era a água também. Nossa, mas são os animais, os elementos da natureza. Então, isso para mim foi uma abertura muito grande, né? Então, na instalação da galeria, no Lowbrow, eu trago essa referência de Memória-se, que é outra performance que eu faço com a referência de Salvador e de Goiânia também, mas Salvador é muito forte. Então, entrar em contato com o mar, com essa memória que vem do mar, essa memória que é ancestral também, mas vem de um outro lugar, né? Que eu ainda não tinha tido essa referência, né? Do mar, mas nas profundezas mesmo. Iemanjá é sereia, é concha, né? Então, a ancestralidade para mim também não consigo separar, desde o momento em que foi aceso isso em mim, isso não separou mais. Tudo o que eu faço também é sempre com essa permissão, é sempre com esse respeito, né? E também com um pouquinho desse receio de estar fazendo aquilo de uma forma respeitosa, sem passar por cima de ninguém, ou sem invadir nenhum espaço que não seja meu, assim. Então, estar com vocês nessa exposição, estar, né, junto com as mulheres indígenas, né, casando os elementos, né, e criando uma comunicação com o público no geral, tem sido para mim algo que continua para mim nessa caminhada e trilhando esse desdobrar do que é essa arte, né? Não é só palco. Para mim, antes era só o palco. Bom, mas não é só no corpo. Ah, mas tem a tela. Ah, mas tem um audiovisual. Então, a cada momento vai se desdobrando e abrindo outras possibilidades, sabe? Eu agradeço demais a generosidade das trocas, porque tem me feito ser uma pessoa que eu nem imaginaria que eu fosse ser, assim, sabe? Muito maior do que eu poderia prever. Então, é isso. Gente, eu fico pensando, ouvindo vocês, como também a nossa ancestralidade é generosa com a gente.
sabe? Como que ela também abre esses caminhos quando a Roberta fala de possibilidades, né? Como nós também estamos entrando em várias linguagens das artes, né? O cinema, as artes visuais, o teatro, a música. Então, a nossa ancestralidade, ela é muito generosa nessa proteção, nesse cuidado, nessa criatividade, né? Então eu tenho confiado muito e agradecido muito, assim. E essa parceria que se estabelece entre a gente, porque eu penso também que essa estratégia de nos unir é uma estratégia de levantar mais facões para abrir mais caminhos. Então, estar com vocês aqui nesse momento é abrir mais uma porta, mais uma construção, é honrar a ancestralidade junto com vocês duas e que cada vez mais a gente possa se aproximar da nossa própria história, da nossa ancestralidade, que está aqui, que foi, que está por vir, que as nossas obras possam comunicar, né, sobre esse respeito. E com alegria, né? Com alegria, com saúde, porque é isso que eu tenho proposto no meu trabalho. O descanso. Né? Eu tenho falado, estou conversando com a Evelyn sobre um trabalho que eu estou construindo agora, que em breve vai estar por aí. Descansa Guerreira, que é pensar como que essas mulheres que estão à frente da luta há tantos anos precisam de descanso, de alegria, de lazer, de carinho, de amor. E como que a gente constrói isso em todos os lugares que a gente tiver, né? Pensando nas artes, mas pensando no nosso cotidiano, pensando no nosso ambiente de trabalho, como a gente constrói essa arte que mobiliza a gente e as outras pessoas. Então, muito obrigada a vocês. Agradeço a esse projeto que o Lowbrow, Galeria de Arte Boteco, traz, que abre essa porta e que mais vezes a gente possa honrar a nossa ancestralidade coletivamente. E quero convidar todas e todos para assistir, compartilhar e um salve aos povos originários, ao povo negro. Grata. Um brinde. A terra é meu corpo, a água é meu sangue, o ar é meu sopro, o fogo é meu espírito. A terra é meu corpo, a água é meu sangue, o ar é meu sopro, o fogo é meu espírito. Saúde, saúde.